Olá, boa noite. Está entrando no ar mais um programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Esse programa que é promovido e produzido pela Liga Espírita Pelotense. Então, mais um programa Terceiro Milênio aqui na nossa cidade hoje com chuva. Está na casa dos 18 graus a nossa temperatura, com um pouco de chuva ainda, assustando um pouco aqueles que ainda estão, sofrendo as enchentes, mas a gente ora a Deus para que possa ser tudo amenizado. Então, mais um programa Terceiro Milênio, aqui na Rádio Tupãssi. Esse programa está sendo agora, ali está ao vivo na página do Terceiro Milênio no Facebook, também aqui pela Rádio Tupãssi e também no site da Rádio Tupãssi, que é www.radiotupansi.com.br. E a gente agradece muito também ao jornalista Jorge Malhão, diretor dessa rádio. Queremos dar aqui também a nossa boa tarde para o técnico aqui da Rádio Tupãssi, Sidney Queixo. Boa noite, nem é boa tarde, né, Sidney? E para o nosso técnico aqui no estúdio também, o Cláudio Leão, né? Então, a gente agradecer também essa parceria aí, estando sempre juntinho aqui com a gente, fazendo parte dessa equipe. E também quero dar um grande abraço ao nosso amigo Madeira, que hoje está lá, ao lado da Dona Helena, lá cuidando da Dona Helena. Então, um grande abraço, amigo, que a Dona Helena também possa se recuperar brevemente, né? Que Deus leve a ela muita paz, serenidade, tudo que ela precisa neste momento. Então, hoje, programa Terceiro Milênio, aqui na Rádio Tupãssi, com o tema A Lei de Adoração. Nossa convidada, Célia Cruz. Cleia Cruz. Cleia Cruz. Perdão, Cleia. Então, Cleia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda aqui no programa Muito Terceiro obrigada. Milênio. A gente te agradece muito ter respondido assim, o nosso chamado para vir falar sobre esse tema tão importante. É verdade, bem importante mesmo, bem importante. Então, entre as perguntas que a Cleia vai responder, aqui está a pergunta: onde podemos encontrar, segundo o Espiritismo, a prova da existência de Deus? E o pensamento que formulamos acerca de Deus é ainda muito primário? Chegaremos um dia a compreender a Deus e dirimir todas as dúvidas que esta questão ainda nos apresenta? Então, essas e outras questões estaremos aqui abordando nessa noite com a nossa amiga Cleia Cruz. Então, Cleia. Isso mesmo. Então, Cleia, onde podemos encontrar, segundo o Espiritismo, a prova da existência de Deus? Pois é, não nos parece que precisa prova, né? Mas, segundo o Espiritismo, Deus não está relacionado ao mágico, ao místico, ao divinal, ao sacro, ao infinito, ao absoluto. Bom, é assim, ele é um velhinho, é isso. Não está ligado a isso. Deus não é matéria, nem energia. Ele não tem uma forma definida. Nós não temos como dizer é assim, ocupa tal espaço. Deus não está restrito a uma pessoa, por mais evoluída que seja. Por exemplo, Jesus. Ele não está restrito a essa pessoa. Deus não está no céu. Porque se diz, Deus está no céu. Sim, mas o que é o céu? Sim. Se nós dissermos nos céus, aí já fica mais aceitável, né? Porque aí engloba mais coisa. Ele está nos seres, mas ele não se confunde com os seres. Ele está nas coisas, mas não se confunde com elas. Mas se nós pensarmos no axioma que se aplica às ciências de não há efeito sem causa, nós podemos procurar a causa de tudo aquilo que não é obra do homem. Então, se nós procurarmos a causa e não acharmos, mas nós temos o efeito,
já temos a resposta. A nossa razão nos responde. E Kardec também. Tenho palavras de Kardec aqui que ele diz: para crer em Deus é suficiente lançar os olhos à obra da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Qual seria? Duvidar da existência de Deus seria negar todos os efeitos que tem essa causa, né? Então, seria aceitar uma verdade de que o nada pode criar alguma coisa, que o nada pode fazer alguma coisa. E isso nós não podemos, né? Sabemos que tem coisas, existem muitas coisas que não estão ao nosso alcance, que a gente não sabe como ocorreu, como ocorre, né? Não está ali na nossa, sofrendo nem a nossa intervenção. Mas constatamos então que há sim um poder superior e comanda todo o universo e os fenômenos. Portanto, Deus para nós é este. É o Criador, inteligência suprema e causa primeira. É a questão 1 do Livro dos Espíritos, né? Exatamente. Está ali no Livro dos Espíritos. Então é buscar se inteirar mais sobre esse assunto lá no Livro dos Espíritos, né, Cleia? Isso. Porque é tão bom, eu nunca me esqueço assim, eu nunca me esqueci da questão 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Porque é a mais curtinha, né? Que a gente pode colocar Deus nessa resposta. Inteligência suprema, ou seja, não tem outra que se iguale, porque senão teria 2 deuses, né? Sim. Ou mais. E ainda, além de tudo, é causa primeira ou primária. Primária de todas as coisas. Ô Cleia, e o pensamento que formulamos acerca de Deus é ainda muito primário? Chegaremos um dia a compreender Deus e dirimir todas as dúvidas que esta questão ainda nos apresenta? Pois é. Quase todos os povos, eu digo quase todos porque a gente não sabe como é que iniciou, né? Esses da antiguidade, eles desenvolviam a ideia politeísta. Eles sabiam que tinha alguma coisa a mais, então eram seus deuses. Eles tinham diferentes nomes, diferente função, ou grau de importância também. Um era melhor que o outro, um era mais forte, outro mais guerreiro, né? Em geral, as mudanças desses panteões, desses deuses com letra D minúscula, refletem um movimento interno. Então, esse movimento interno dos povos antigos, esse processo migratório, essas conquistas, essa miscigenação, isso foi criando algumas cópias. Tanto é que Ísis, por exemplo, que era uma divindade egípcia, ela reconhecia-se a importância dessa entidade em outros povos, como o povo romano. Então eles copiaram. A nossa moça da justiça, que carrega na mão ali a balança, ela era grego e depois sofreu uma modificação e é o que ela é hoje, né? Então, sim, tinham essas crenças, esse povo romano, mas se olharmos o passado, os primeiros humanos acreditavam nos fenômenos. Sim. Eram naturais. E eles acreditavam nisso como algo mais forte. Então, a vida, a morte, as mudanças climáticas, tudo isso era controlado por uma força natural. Então, esses deuses, o espírito, eles acreditavam que habitava a água, os mares, os rios, que a função deles seria exercida nesses locais para manter um equilíbrio. O homem primitivo geralmente fundava a sua crença na imortalidade da alma. Ele sabia que sobrava restos, que alguma coisa depois ficava. Eles só não conseguiam explicar já muito pensava por quê. Lá naquele tempo. Naquele tempo, se tu olhares para a arqueologia, eles ainda encontram cadáveres antiguíssimos que eram cuidados porque eles achavam que aquilo ali tinha que ser cuidado, não ia se terminar. Ou seja, depois da morte sobrava alguma coisa.
Verdade. Mas a incapacidade de compreender esse ser superior é nossa. Sim. É nossa. E eu acho que ainda leva um tempo, né? Para compreender na sua plenitude. Para compreender, olha, eu te digo sinceramente, eu coloquei assim, ó, é da nossa natureza evoluir. Então, de alguma forma, nós fomos entendendo esse ser maior. Demorou? Nem tanto, eles não têm pressa, né? Mas vai custar um tempinho para a gente acreditar que esse Deus não precisa de presente, de promessas, de sacrifícios, como já fizemos isso, né? Hoje em dia não. Hoje nós acreditamos que esse pensamento humano traz, através da lei da adoração, a certeza de que tem um ser maior. Com certeza, né, Cleia? A gente... E depois até aquele mesmo que se diz assim, que não crê em Deus, sabe? Tem uma história Dos ateus. E até aquele mesmo que não crê, né, em Deus. Quando se vê... em perigo? Em perigo. E é iminente? Iminente, assim, ele vai dizer, meu Deus, me socorre. Né? Não interessa onde está, né? Na hora do medo, corre. Vai correndo, vai chegar e vai dizer, meu Deus, me socorre. E acho que é a primeira palavra, né, que a gente diz, né? Também me lembro do Chico no avião. Salve Nossa Senhora, meu Deus, tente misericórdia, né? Então, assim, só que Chico, né, tinha muita fé e cria muito em Deus, né? Mas, assim, aqueles outros que estavam à volta dele, vendo ele gritar, e eles assim, mas tu que vive tanto o evangelho, a gente não, né? E como que tu faz? Aí apareceu Emmanuel. Morre com educação. Temos perigo de morrer? Então eu vou gritar. Valei-me. E ele diz, Chico, silêncio morre com dignidade, com educação. Com educação, né? Com educação. Poxa, a gente... verdade. Mas né? nós somos isso, né? Tanto que até hoje tem gente que duvida que o universo se expande. Acham que não, que qualquer hora a gente vai cair, né? E a gente vai evoluindo e vai aprendendo e vai buscando, e existência após existência, né? Por isso, já nem vou entrar muito aqui, porque já é uma das respostas, né? A gente vai evoluindo e essa evolução vai nos tornando, a gente, pela busca, através do estudo que se faz, né? A gente vai entendendo o porquê que a gente crê, o porquê que a gente busca a Deus, né? Primeiro a gente acredita, depois a gente tem certeza. É verdade. E quando se tem certeza, nós não duvidamos mais. Não tem mais dúvidas de, será que eu mereço isso que eu estou passando? Verdade. Porque aí a gente tem certeza, Deus não faz injustiça. Então, se nós estamos passando por qualquer problema, seja ele o tamanho que for, é porque merecemos. Precisamos disso. E não é castigo. E tá outra lei, né, Cleia? Sim, porque existe a lei de ação e reação. Sim. Né? A causa e efeito. E dentro dessa lei de adoração também tem a primeira acredita e depois compreende. Sim. E aí não duvida mais. Eu acho que se a gente compreendesse, a gente não está ainda, né, tanto assim, e compreendesse tantas coisas que nos chega e aprender e aceitasse tudo aquilo que nos chega, não sofreríamos tanto. Aceitar a gente vai se obrigar, né? Mas compreender a gente sofre menos, dói menos. Dói menos. Dói menos, que a gente entende o que está acontecendo. É verdade, né? Mas eu digo assim para aqueles amigos e amigas ouvintes que estão nos escutando, né? Que ainda não estão seguindo nenhuma doutrina. E claro, todo mundo hoje em dia, né, Cleia, sabe que existe Deus, né? Acima de tudo. Mas muitas vezes a doutrina que a pessoa escolheu para seguir direciona. Isso está mais adiante. E dá mais, e sustenta mais, sustenta, sabe? Sustenta mais. Na verdade, se tu tiveres assim, em que te segurar,
isso já começa a modificar o pensamento. Sim. Algo vai me ajudar. Se não fosse assim, por que se daria um abraço uma pessoa, pediria calma, tranquilidade, né? Verdade, verdade. E Cleia, e por que a lei de adoração é uma lei natural? Primeiro, ela é uma das leis, né? Das leis contidas no Livro dos Espíritos, no Evangelho, desde 1864, nós temos o Evangelho aí, trazendo junto com o Livro dos Espíritos as leis naturais. Primeiro é isso. Mas a gente vai entendendo que esse Deus é a inteligência suprema, é causa primeira. Não podemos escapar dessa lei de adoração, porque nós somos fagulha divina. E se nós não conseguimos escapar de ser fagulha divina, nós precisamos nem que seja de uma caneta, de um lápis, que eu acredite que isso vai me ajudar. Uma bengala. Né? Então, nós não podendo escapar, está dentro de nós esta fagulha. Esta lei está escrita na nossa consciência. Por isso ela é natural, que nem a gente. Ela é natural. A ideia de Deus está presente no pensamento humano desde a criação. Então essas leis nós vamos compreendendo, mas elas já existem dentro de nós. Esse pensamento de Deus, nós temos também a fagulha. Para a adoração, e com a adoração, o homem vai chegando mais pertinho de Deus. Questão essa? 649 do Livro dos Espíritos. Verdade, né? Porque quando a gente conhece essa lei e deixa entrar, como diz, né? A própria resposta nos fala, deixar entrar no nosso coração. Mas a gente vai dizer assim, não, mas ela já está dentro de nós. Está dentro de nós. Está Por isso eu dentro. digo, não se tem saída, não dá para escapar. Ela está dentro de cada um de nós, né? Uma lei imutável, né? Uma lei única, ela não existe muda. outra igual, não existe outra igual. Não existe outra As iguais. leis naturais, todas elas têm o seu caminho, né? Por isso é lei natural, não muda. Não muda. E vem de Deus. E vem de Deus, né? Sim, a lei do Pai. É por isso natural, né? Não é o Criador de tudo? É, verdade. Ah, Cleia, e aí, o que eu te perguntaria agora, assim, se na elevação... Ai, desculpa, tô vendo a resposta. Em que consiste a adoração a Deus e quais as suas consequências para os homens? Então, no que consiste, a gente já tem uma ideia, não? Porque nós não temos 3 revelações. A primeira foi Moisés, não foi? O que dizia ali? Adora a Deus, porque é só a Ele que vai te servir e tu servirás a Deus, não é? Porque a gente é servido pelas coisas que estão aqui, não é? Sim, sim. Então, a quem nós temos que trabalhar? Para Deus, não é? Então, quando ele diz adora a Deus, porque só a Ele servirás, lá na lei de Moisés, ele já está falando, adora e dedica a Ele o teu amor, reverência, serviço, devoção, gratidão. Tudo isso a gente tem que chegar a essa conclusão, né? E a expressão mais sincera, profunda, relacionada aos cristãos, é que envolve esse amor e respeito ao Criador. Portanto, a lei de adoração vai ter que consequência, minha amiga? A consequência de todos nós chegarmos a um ponto melhor a cada vivência, porque a vida é uma, mas nós temos experiências aqui ou ali, já que nós temos certeza que não é só aqui que existe vida, que nós temos muitas moradas na casa do Pai, nós temos que entender que adorar e honrar a Deus não é um favor, é um dever. Orarmos e agradecermos pela vida. Todos os dias. Elevar o nosso pensamento também já é uma forma, né? É a primeira, de adorar, a primeira ação. Quando pensou em Deus, já elevou o pensamento.
Quando pensou, meu Deus, o que eu faço? Porque às vezes não dá tempo, a gente, eu vou fazer uma prece, eu vou fazer uma oração. Tá, mas tem horas que não dá. Acontece algo tão súbito, tão de repente que a gente diz, a gente só tem aquele momento de dizer, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Sabe? A gente se encontra tão assim, mas mesmo assim a gente já Você está na pediu a direção. Deus. E quando vê, atravessa uma criança. É verdade. O que você faz? Primeira coisa, meu Deus! Pior que tem alguns que fecham os olhos. Não adianta nada também. Vai causar um dano maior. Vai causar um dano maior. Então tá, você está aqui escutando o programa Terceiro Milênio, aqui na Rádio Tupãssi. Hoje o tema é a Lei de Adoração. Nossa convidada, Cleia Cruz, que veio hoje abordar esse tão rico tema, assim, que vai nos engrandecer um pouquinho mais, né? Engrandecer eu não digo, vai nos trazer um pouquinho mais desse conhecimento, né, sobre esse tema, a Lei de Adoração, que está lá, ela está na segunda parte do Livro dos Espíritos. Sim. Né? Está lá completinha, toda linda, é muito bonita aquela parte ali, né? Que vem nos explicando tantas coisas, né? E o Livro dos Espíritos é tão importante, né? A gente estudar e trazer esse tema hoje, né, Cleia? Nesse período, assim, que eu acho de suma importância, né? Sim. Suma importância. O período que nós estamos passando é um chamado. É um chamado. Cristo está de novo chamando a nossa atenção. Você pode ver tudo que está acontecendo agora com essa água toda. Se fosse só a água, nós não sofreríamos tanto. Mas nós colocamos a casa no lugar indevido, às vezes por necessidade, mas muitas vezes é porque ali pertinho da água é mais fácil. Nós colocamos o lixo, que é a terra, os nossos rios. Nós colocamos toda a nossa má vontade de cuidar da natureza. Nós queimamos as matas, nós trocamos o clima, porque incomodamos tanto a natureza, que depois a gente colhe o que plantou. Verdade. Essa semana eu vi uma imagem, Cleia, que o Marcelo Gil colocou. E ele colocou uma imagem lá que era uma construtora lá, mas era um desenho, né? Sim. Uma construtora qualquer aterrando um rio, né? E logo depois de que aterrou, construiu prédios. Então, né? Então isso é horrível, né? Porque nós temos prédio hoje no caminho da água. Você tem uma Lagoa dos Patos, nossa, lagoa, né? Aqui, imensa, no Rio Grande do Sul. E nós vamos colocando casas. A maior lagoa, nós vamos aterrando, sim, nossa, né? Água doce. E nós vamos indo, aterrando. Bom, aqui na nossa cidade, eu me criei com um arroio. Hoje ele não existe mais, ele é um canal. Canal São Gonçalo. Canal Santa Bárbara. O Santa Bárbara, tem o São Gonçalo também. São Gonçalo é o rio. Mas o canal era arroio e virou um canal. Ali agora nós temos prédios, nós temos aquele shopping. Que já inundou uma vez ali, claro, o Ana Terra ali. Nós temos lá mais adiante a Ana Terra, que já entrou água, porque ele faz Ficou aquela até o segundo volta. piso. Sim, nós temos. Então, nós aceitamos que as ruas todas têm que ter asfalto. Asfalto não toma água. Então nós a pedra irregular era ruim de andar, mas entrava a aguinha no meio ali, absorvia aquela água não toda. Ia tudo de uma vez para um lugar, né? Então esse é o homem. E isso é progresso. Nós vamos fazer o quê? Tem que progredir. Só que temos que tomar mais cuidado com os nossos lixos e a educação que demos por filho. Essa coisa de andar na rua, largando o seu lixo em qualquer lugar ou deixando na própria rua dias que não passa a coleta, tudo isso ajuda. É responsabilidade. E é a responsabilidade da dona de casa, das crianças, dos professores, todo mundo. Tu sabe que o saber ambiental da Federação Espírita, né, aborda tudo isso, que a gente também tem esse compromisso
né? Em cuidar da natureza. Tem uma frase que até foi essa semana também, André Trigueiro colocou ali, ela é do Chico, né? Não importa a quantidade de vezes que tu limpa um rio, e o que importa é a quantidade de lixo que tu não coloca lá, né? Que tu deixou de colocar lá. Porque você vai, mesmo que tu mantenha aquele rio, que tu consiga limpar, mas quantas vezes vai ser limpo aquele rio? Quanto lixo ainda as pessoas vão colocar lá, né? Até ele mostrou a imagem do rio, que era limpo e colocavam lixo. Era limpo e colocavam lixo. Uma imagem real, nem era desenho. Sim, a coisa é real. Nós não estamos falando em brincadeira. Não, a coisa é real. É real que nós somos os responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Porque intempéries, El Ninho, Laninha, sempre existiram. Sempre existiram. É isso, faz parte também da... Dá para ter um cuidado maior, né? Nós temos que nos educarmos a viver em paz na sociedade. Tem que ter equilíbrio em tudo, né? Sim. Porque faz parte da lei, a lei da natureza, né? A gente tem que ter respeito pela natureza. E que não muda, né? Que não muda. Essa não muda. Não muda. Né? É verdade, né, Cleia? Cleia, qual que forma de adoração é mais agradável ao Criador? Pois é. Para adorar a Deus, nós não temos necessidade específica de lugar, de hora, de momento. Agora é o horário. Se passou, meu Deus, perdi. Não existe isso, né? Caminhando na rua, admirando o entrar do sol, o pôr do sol, que ele não entra para lugar nenhum, mas a gente conhece mais por isso, ou o nascer do sol, né? Trabalhando, cuidando de uma criança, cuidando de alguém que precisa, cuidando da sinaleira para não avançar o lugar do outro. Tudo isso nós estamos trabalhando no nosso pensamento a adoração e a importância que tem. Nós sabemos que devemos isso a Deus, devemos isso a Jesus. Ele não veio tirar pecado de ninguém, ele veio ensinar a viver e a gente não aprendeu. A nossa vida é um presente de Deus a nós, para que a gente possa se desenvolver, evoluir, se desenvolver. E aquilo que fazemos das nossas vidas é um presente nosso para Deus, né? Exatamente. Ao Criador. Um dever, né? Dever. É um dever. Quando a adoração a Deus se torna o desejo do nosso coração, é essa adoração que mais agrada a Deus. Porque ela é humilde, silenciosa, serena, né? Verdadeira. Todos os momentos que a gente puder. Todos os momentos. Você junta uma pessoa que caiu na rua em vez de rir, né? Verdade. Tu vai estar adorando a Deus. Vai estar adorando a Deus. Você troca o seu lixo no dia certo, tira e coloca na rua, por exemplo, esse reciclável separadinho. Aquele que juntou reciclável vai ali juntar só aquele. Agora, se colocou tudo misturado, eles rasgam tudo e lá você foi. Tu sabe que tem muitos outros povos aí que a gente olha qualquer vídeo, a gente aprende tanto. Lá os chineses, eles separam todos os lixos, inclusive as embalagens, caixas de papelão, coisas, eles já desmancham a caixa e já deixam uma pilha separada. Exatamente. Para aquelas pessoas que vão lá buscar aquele papelão, porque podem lá passar ali pela lixeira e pegar, mas já tudo empilhadinho, tudo amarradinho em fardos, todos os lixos separados, né, o orgânico, tudo separadinho. Tá aí uma prece que adora a Deus. Sim. E essa prece é bem-vinda a qualquer momento. O momento em que você compartilhou coisas boas, você está adorando a Deus, né? Verdade, né? E a gente tem tanto, né? Kardec tem aqui, ó. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e é pôr-se em comunicação com ele. Allan Kardec. Então, todos os homens são irmãos, todos. Eu fico muito triste quando se fala em raças, em separações, tal. Não,
Eu fico triste, sinceramente, porque todos nós somos filhos do mesmo Criador. Irmãos. Portanto, irmãos. Se só tem um pai, nós somos irmãos, né? Então, essa chama que tem dentro de nós nos empurra para que se possa ter a certeza de que Ele existe. E se seguirmos as suas leis, um dia seremos um único rebanho. Que lindo! Lindas palavras! Verdade, né, Cleia? Porque a gente adora a Deus dessa forma, olhando aos nossos irmãos, como todos somos irmãos, olhar o outro, irmãos, não importa a raça, o credo, nada, sabe? Olhar o outro. A gente até para ajudar, a gente não sabe, né, Cleia, quem é que está ali do outro lado. Por exemplo, alguém que nos pede alguma coisa no sinal, na sinaleira. Sim. A gente não sabe aquele irmãozinho o que levou ele ali, ou o que está por trás daquele ser pedindo ali pra gente algo para comer, alguma ajuda, algum tipo de ajuda. Então existe algo muitas vezes uma vida muito difícil ali por trás daquele irmãozinho que está ali, e ele ali nos pedindo humildemente alguma coisa, né? Ou bate a nossa porta nos pedindo, porque às vezes existe uma resistência, às vezes, das pessoas em aceitar que a pessoa pede, né? E a pessoa pede porque é a última alternativa que ela tem. Às vezes é a última. Né? Às vezes é a última alternativa. Mas, minha amiga, quando nós doamos algo que está fazendo falta na vida do outro, nem sempre precisa ser algo que ele vista, mas que ele ouça. Também. E que ele fale. É uma caridade imensa nós sabermos ouvir as dificuldades do outro. Também é a caridade moral. Então, a prece é esse recurso, é utilizado assim para abrir um canal com Deus. Então, quando a pessoa vem... eu me criei com pouquíssima gente pedindo esmola, pouquíssima, era muito pouco, eram chamados andarilhos, ninguém pedia esmola. Quando alguém precisava, pedia emprestado, e se recebesse, comprasse, ele ia pagar, era uma xicrinha de açúcar, era uma pitada de sal, porque faltava, e às vezes faltava porque tinha terminado, né? Um pouco de farinha. Pouquinho, e aí... quando a gente dizia, não precisa, ela dizia, não, eu posso precisar outra vez e tenho que correr. E sempre quando pedia, eu me lembro, assim, na minha infância pedia, e sempre ao devolver vinha com um docinho, um pão feito em casa. Isso era uma coisa que se compartilhava. Por exemplo, nós criávamos um porco. Quando se carneava aquele animal, era um pedacinho para cada vizinho, até porque não tinha como guardar. É verdade. Hoje nós enchemos um freezer e quando chega alguém pedindo, a gente diz, eu não tenho. E o freezer tá cheio, o armário tá cheio. Ou então vai lá no armário e pega o pãozinho que tu não ia comer. Exatamente. Então, se também adoramos o nosso Deus, o Deus de todos, através das nossas ações diárias. E tem um capítulo, Cleia, do Evangelho, que fala ali, que diz assim, quando é que eu te assisti, Jesus? Quando tu assistiu aqueles mais pequeninos. Exatamente. Né? Quando é que deixei de te assistir, né? Quando deixaste de assistir aqueles meus mais pequeninos. Né? Aquelas pessoas, quando é que deixei de te visitar no hospital? Quando tu não fosse ver aquele que precisava e estava num leito. Né? Mas nós temos boas notícias. Temos, nós Cleia, hoje nos somos conta. muito melhores do que... Hoje nós somos pessoas muito melhores do que já fomos. Com certeza, somos a nossa melhor versão hoje. Pode hoje. ser. Não sei, né? Talvez... Não, porque a gente vai ser futuramente o melhor. Mas certeza, talvez a gente erre numa e na outra torne a errar em outro ponto. Então, eu não sei. Mas que nós estamos melhores, não tenho dúvida. Verdade. Porque quanta coisa acontece quando há uma desgraça.
não é só do Brasil, não. O brasileiro tem coração mole, né? Tem coração mole. Também está na pátria do Evangelho, não podia ser... Diferente. Tinha que ser melhor que isso ainda, né? Mas tudo bem, estamos ainda caminhando. Mas neste sentido, assim, de querer compartilhar até uma palestra. Verdade. Quando nós compartilhamos uma palestra Que eu achei sincera, bom pra mim, que foi bom para mim, que me ajudou, nós já estamos fazendo uma caridade para aquela pessoa. Que às vezes você dá algo, por exemplo, você dá dinheiro e ele sai dali e compra outras coisas, que vai lhe dar minutos de bem-estar, de fantasia, e depois vai voltar a cair. Se numa palestra você conseguir mudar uma vírgula dessa ideia, você já fez uma grande caridade. eu sabe que às vezes a gente compartilha uma mensagem boa, assim, edificante com alguém, e às vezes a gente recebe de volta, nossa, era tudo que eu estava precisando ouvir hoje. Exatamente. Eu estava tão ruim e essa mensagem me ajudou muito, nem imagina o quanto. Ou até um bom dia. Oi, como é que tu tá? Estás bem? Sabe? Às vezes é tudo que aquela pessoa precisa naquele momento. E é um jeito de adorar a Deus, né, Cleia? Sim, é um jeito de adorar. Então, por isso que eu te digo que nós somos melhores hoje. Porque antes, os nossos vizinhos eram quilômetros. Hoje você abriu a porta, a casa não é mais sua. Verdade. Já não é mais sua. Se tu mora num condomínio, pior ainda. Abriu a porta, deu. Tem vizinho de porta, tem um monte. E muitas vezes nós não sabemos quem mora de frente à nossa porta. Nós não sabemos o nome, nós não olhamos no rosto, não damos um bom dia. Bom dia. Não custa. Não custa, é verdade. Não custa. Aí entra o pedir emprestado, o levar, faz um pão e divide com o vizinho, depois o vizinho faz e divide com você. Isso é uma coisa que nós não devíamos ter perdido. Verdade, era tão bom, tão boa aquela época, né? Daquela troca, ou alguma coisa que tu plantava. Olha, tem bastante couve. Vou levar, vou distribuir. Hoje nós temos terreno cheio de lixo e um condomínio na volta, que podia estarem ali, tá? Cada um fazia uma coisa, um dia plantava uma coisinha, cuidava, e todos iam ali. Usufruir. E ainda a limpeza do terreno. Verdade, né? E uma coisa natural também. Sem agrotóxicos, né? Essas coisas que nos fazem tão bem, né, Cleia? Cleia, assim, no que se fundamenta essas muletas que a gente falou ali atrás? A gente deu uma entradinha, aí eu disse, Cleia, nós vamos entrar lá adiante. Essas muletas, esses rituais, né, que usamos para adorar a Deus. Pois é. Se nós pensarmos como espírita, nós não temos rituais, nós não temos símbolos e nem imagem. Mas muitas religiões ainda possuem esses elementos e nós devemos respeitá-las. Porque a gente sabe que a adoração exterior, que é usar essas bengalas, ela não é bem assim do fundo da alma. É uma barganha e Deus não faz barganha. Então, se eu tiver que acender uma vela para que Deus me ajude, se eu tiver que caminhar quilômetros para que Deus me ajude, se eu tiver que andar descalço ou de joelhos para que Deus ou alguém que eu ame, que eu acho que vai me auxiliar, santo disso, santo daquilo, que nós não somos santos, né? Mas somos espíritos mais ou menos evoluídos, isso são bengalas. Nós é que precisamos, não eles. Não eles. E é uma crença antiga também que, como eu falei lá adiante no início, eles acreditavam que tinha deuses e que um era da água, um era da mata, um era da pedra. E isso também é uma muleta. Isso se fundamenta na crença e não na fé raciocinada. Sim, e aí... Então, se eu creio que aquilo é a minha salvação, eu preciso usar aquilo. Mas nós devemos respeitar também, né? Respeitar quem todas precisa. As crenças, né? Não é condenável, né? Não é condenável. Porque às vezes a pessoa está ali segura, ela se sentindo segura.
E nesse sentir-se segura, como filha de Deus, tem fagulha divina, já está recebendo também. Então não se tira isso. Não se tira. Cada um, hoje em dia, nessas múltiplas religiões, né? Cada um crê de um jeito. Sim. Né? E tem um caminho que leva a Deus. Eu quero, é que nem aquela historinha que nos conta, né? Que diz assim, eu quero chegar lá na Praça Coronel Pedro Osório, mas eu tenho vários caminhos para chegar lá. Tem vários caminhos. Para chegar lá. Mas eu vou chegar lá? Vai. Eu posso pegar um mais longo, um mais curtinho, que vai me levar direto, né? Por isso é o respeito, né? O respeito. Vai demorar. Sabe lá o que já fizemos? Com certeza. Cleia, a gente tinha entrado, e até eu pulei essa questão ali, da prece é um ato de adoração a Deus? Eu dei uma puladinha porque a gente tinha entrado. Sim, né? Sim. Na verdade, é um ato de adoração a Deus, mas acima de tudo, a importância que ela tem é o religare, né? Então, nesse ato, o que é um ato? É algo que a gente faz, né? Atitude. A gente toma essa atitude, a gente pensa e age. Por isso eu disse, também nas nossas atitudes e ações e reações do dia, nós estamos adorando a Deus. Com certeza, e através da prece. A verdadeira adoração é a do coração. E é em todas as nossas ações. Verdade, né? E essa prece, quando a gente faz assim, sentida, né? De coração, entregue a Deus. Até a gente, parece que a gente levita, né? Parece que a gente, né? Esse se sentir transporta. agora está saindo, né? Agora está surgindo esse sentir. Tem que ser sentido. Sentida. Porque nós aprendemos isso desde que começamos a estudar o Espiritismo, que é sentimento. Sim. A gente aprende isso, né? Mas hoje nós temos coragem de dizer o que Alcione disse. Sentida, vivida, não é? Então, compreende, vive e sente Jesus. Evangelho Redivivo. Tão lindo, né? Ali no Consolador tem tanta coisa boa também nos auxiliando sobre a prece, falando sobre tudo que já foi falado até aqui, né? O Evangelho, o Consolador, o Livro dos Espíritos, Clé. Tem tanta coisa para nos auxiliar hoje em dia e a gente não pode dizer que não sabe, eu não sabia. Espírita não pode dizer que não sabe. Não pode. Não pode, porque por menos que ele saiba, ele fez o estudo para se dizer espírita. Então agora ele tem que ser espírita, deixar de se dizer espírita. Tem que sair do verbo, né? Tem que sair do verbo, colocar em prática. Em todas as ações, pensai que o Senhor vos observa. Não é? Verdade. Não tem essa frase? Tem essa frase. Em todas as vossas ações, pensai que o Senhor vos observa. Verdade, Cleia. Cleia, a questão da adoração, ela é muito antiga. E deu oportunidade de acontecer um dos mais belos diálogos do Evangelho. Foi quando Jesus de Nazaré conversou com a mulher samaritana. Rabi, onde devemos adorar a Deus? Em Jerusalém, como afirmam os judeus? Ou no Monte Garazim, como mandam nossos pais? Mulher, dia virá e já está próximo, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em verdadeiro espírito. Como podemos entender essas palavras de Jesus ao responder à mulher samaritana que dia virá e já está próximo? Onde? Pois é. Veja bem, quando ele diz, creia em mim, mulher, está em João. Está próxima a hora. O que ele está anunciando? É uma nova era. Né? Ele está anunciando quem é ele. Tanto que ele diz que da água que ela está buscando, ele é a água, né?
A água que a pessoa não vai ter mais sede. O que ele está anunciando? Ele está anunciando uma nova era e junto está surgindo a lei de adoração. Tanto os judeus como os samaritanos, eles compreenderiam um dia esse adorar a Deus. E ele sabia disso. Ele sabia disso. O que menos importa é o espaço físico para a gente fazer essa adoração. Então, quando Jesus diz, mulher, crê em mim, está próxima a hora. Aliás, já chegou. Não? Já chegou. Então, se nós tivermos isso bem claro dentro de nós, que essa hora é agora e que nós temos que ser os verdadeiros, não é isso? Temos que ser os verdadeiros e adorar esse Pai em espírito. Porque nós falamos de espírito para espírito quando nós tentamos chegar ao Pai. Então, quando se faz uma prece para abrir um trabalho, para dormir, quando acorda, tudo isso nós estamos bebendo da água da fonte do Cristo. Foi para isso que ele veio. E conta toda essa nossa atitude, né? Então João diz assim, ó, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus de todo o coração, não de fatores externos, não daquilo que tem um lugar, uma cerimônia, ou palavras repetidas vezes. Não, tem que ser algo sincero na fé, no saber que existe, no saber que é Pai, que é todo amor, que é todo bondade. E as consequências disso, que está lá na primeira pergunta, é se tornar ciente da verdade. Ela é a liberdade. Lembra? A verdade vos libertará. Então a certeza... Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Né? Para que tem que conhecer? Porque tem que estudar. Tem que tentar compreender. Então, quando conhecer, ela libertará. E a certeza de sermos filhos de Deus. Deus infinito, Deus eterno, não teve início. Infinito somos nós, seus filhotinhos. Tivemos um início e não teremos um fim. Então, somos infinitos, né? E renascer. Kardec já fez essa lei, deixou claro, né? Nascer, morrer, renascer, eis a lei. Eu acho tão lindo. O dia que nos sentirmos nessa verdade, nós já estamos com meio caminho andado para nos transformar naquele único rebanho, que é o que Jesus quer, né? Isso deriva de quê? De uma autoconsciência. Verdade, né? Deriva de não ter limite. Nós não temos um limite de dizer até aqui eu consigo aprender e daqui adiante não. É só ir embora e Estamos receber, aprendendo sempre. É só receber aquele carrinho novinho, zerinho, né? Imagina, a gente vai num carrinho velho assim, quando termina, só reinicia, nós vamos embora para casa do Pai, vamos seguir estudando, vamos aumentar essa consciência do que somos, como somos e por que somos. E na volta vem essa consciência de eu penso, eu existo, eu sou fagulha divina. E aí nós buscamos a nossa proteção no pensamento que nos leva a Deus. Isso é maravilhoso, maravilhoso esse ponto de vista colocado aqui pela nossa amiga Cleia, que nos trouxe esse tema maravilhoso nessa noite, né? Que é a lei, a adoração a Deus, a lei de adoração a Deus, né? Que nos trouxe tantas reflexões para essa noite, né? O que é Deus, né? Eu existo, né? Eu penso, logo existo, né? Então, assim, todo esse o caminho que dessas perguntas, dessas reflexões, dessas perguntas,
que vai nos deixar essa reflexão. O que eu posso fazer para ser um ser melhor? É a pergunta. O que queres que eu faça? Quem fez isso? Paulo, né? O que queres que eu faça? Verdade. E a transformação de Paulo foi tremenda. Né? Foi maravilhosa. Então tá aí também uma sugestão de livro, quem nunca leu. É até a sugestão da Liga Espírita essa semana, Paulo Estevão, né? A sugestão de livro, né? Que aborda... Leia, releia, pense. Estude. É maravilhoso, é maravilhoso. Cleia, uma mensagem assim para quem olha lá para aquela câmerazinha, lá para aqueles nossos amigos que estão lá do outro lado, ali no Facebook do Terceiro Milênio, nos vendo, eles estão nos vendo e ouvindo, né, escutando esse programa. Então, uma mensagem final para esse pessoal que está lá do outro lado, nos escutando. Aquilo que nós temos que ter claro como espíritas é que não somos mais do que ninguém. Não sabemos mais do que ninguém. Nós vamos adquirindo conhecimento com essa doutrina de 3 aspectos: científico, religioso e, acima de tudo, filosófico, porque é aí que inicia, quando nós começamos a estudar e aprender. Dar valor a cada pessoa que chegue perto de nós. Não interessa o dinheiro, não interessa a cor, não interessa o tamanho. E quando estivermos num encontro como este do final de semana, lembre-se que quem estava limpando o banheiro é tão filho de Deus quanto nós. E eu fiz uma amizade enorme, que eu tenho certeza que vai crescer muito, com a senhorinha que estava ali no banheiro, daquele local onde tanta alegria estava acontecendo. Obrigada por essa oportunidade e que fiquemos todos na paz do nosso Senhor Jesus. Que assim seja. Cleia, nós queremos assim te agradecer imensamente por tu estares aqui conosco. Muito obrigada, Cleia, por estar aqui, ter trazido essa mensagem tão bela, tão humilde e tão boa. Olha, eu te digo sinceramente, eu me tenho como tarefeira do Espiritismo. Então, onde houver uma tarefa e que eu tenha capacidade de fazer, faço com muito amor e carinho. E nós agradecemos, né? E somos privilegiados. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, Cleia. Que assim seja, que essa amizade continue crescendo. Que assim seja. E nós vamos ficando por aqui com mais um programa Terceiro Milênio. E esse programa, que é produzido pela Liga Espírita Pelotense. E a gente volta na próxima terça-feira, às 19 horas. Então, que Deus possa estar com todos neste momento. Que através dessas mensagens, dessa reflexão trazida nessa noite, possa envolver o lar de todos vocês em muita paz, em muita luz e muito amor, muito trabalho no bem, como diz meu amigo Madeira. Então, até a próxima sexta-feira. Uma boa semana a todos e até a próxima terça, quando novamente estaremos aqui às 19 horas. Um grande abraço a todos. Até lá.